Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, wa ba'd. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos diante de vós para podermos, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, partilharmos a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, que é tão vasta, mas muito vasta, que Allah subhanahu wa ta'ala descreve e classifica, dizendo: se nós humanos levássemos todas as árvores que existem na face da terra e fizémos-las de caneta, e por um lado levássemos todos os oceanos que existem na face da terra, fizéssemos de tinta, usar esse instrumento das árvores, o pau da árvore, para poder esculpir nos oceanos, a fim de descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esta não iria, no entanto, esgotar. O que significa que a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é tão vasta, mas muito vasta, e aquilo que nós trazemos aqui como álимos, como teólogos, como cientistas, nem tão pouco ela serve para alguém dizer que eu sei, que eu já ouvi, eu sei muito. É desta forma, meus caros irmãos e minhas irmãs, nos poucos minutos que nos são reservados, vamos tentar trazer uma temática que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que esta temática tenha uma audição, tenha um coração e tenha, no entanto, um ser humano que possa ouvir e implementar essas palavras. O nosso tema, ou as palavras que aqui vamos trazer, o nosso tema é o efeito das boas ações na vida do crente muçulmano. O nosso tema é o efeito das boas ações na nossa vida. Eu me explico melhor. Nós como seres humanos, Allah nos criou com um único objetivo. E esse objetivo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os djinns, assim como os humanos, senão para me adorarem. O que significa que o objetivo central da criação de Allah subhanahu wa ta'ala do homem, assim como o jinn, é nós adorarmos a Ele. O que significa fazermos boas ações. O que significa fazermos boas práticas. E Allah disse: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Eu não quero nenhum sustento deles e nem quero que eles me alimentem. A pergunta de partida é: se Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos com um único intuito, que é adorarmos a Ele, que é boa ação, qual é o efeito desta boa ação aqui no dunya, assim como no akhira? Allah ordena-nos adorarmos a Ele fazendo boas práticas. E como se diz, tudo que a gente faz, o jogo é win-win. É fazer para termos ganho mútuo. Allah nos ordena para adorarmos a Ele. E qual é o nosso ganho? É este nosso tema. As boas ações que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a fazermos, o bem-estar que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena aqui a sermos, qual é a recompensa, qual é o feito disto aqui no nosso dunya? Aqui ainda me explico melhor. Porque muitos muçulmanos pensam que a nossa vida como muçulmanos, as boas ações que nós praticamos, o bom comportamento que nós temos, o salat que nós praticamos, muitos pensam que a recompensa disso vai ser depois de morrer. Muitos pensam que nós, por sermos muçulmanos, adoramos Allah, praticamos boas ações e o efeito, o ganho disto, só iremos ter depois da morte. Vamos ter depois no Akhirat. É verdade, sim? Esse é um ganho espiritual. O nosso tema, os efeitos, ou seja, sim, os efeitos das ações na nossa vida diária, é isso que estamos a tratar. Se você faz o bem, o que é que deve você ganhar a partir daqui do dunya? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quem dentre vós fizer o bem, Man amila salihan min dhakarin aw untha,
quem dentre vós fizer o bem, seja ele homem ou mulher. Primeiro, quem fizer o bem. É um condicionalismo. Seja homem ou mulher. Não é condicionalismo, mas aqui estamos a aprender que o Islã é a primeira religião. Ou seja, o Islã já trata a questão de gênero muito antes de outras organizações internacionais. A questão que veio hoje, equidade, gênero, ganhos mútuos, o Islã já fala disso. Man amila salihan min dhakarin aw untha, quem dentre vós fizer o bem, seja homem ou mulher, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nós conceder-lhe-emos a boa vida. O que significa? A nossa prática das boas ações, ele tem seu efeito. E este efeito deve ser um ganho material, tangível, aqui no dunya. A gente pode questionar, eu sou crente muçulmano, acredito em Allah, não sou profeta, faço boas ações e não tenho a boa vida no dunya. Você questiona se vai ter a resposta. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quem dentre vós fizer o bem, seja homem ou mulher, aqui tem uma condição, wa huwa mu'minun, sendo um crente. O que significa, meus caros irmãos, os efeitos das nossas boas ações, ela tem recompensa. E essa recompensa começa aqui no dunya, que é o primeiro ganho que nós temos é o bem-estar. Não significa, ou hoje não justifica que um muçulmano que acredita em Allah e no seu profeta e faça o bem, esta pessoa não tenha um bem-estar. Se você não tiver o bem-estar tangível, repito, se você não tiver o bem-estar tangível, deve se questionar. É a promessa de Allah. E Allah aqui usa um verbo enfatizando, dizendo falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. De certeza que nós concederemos boa vida. Aqui podemos encontrar outros condicionalismos que levam com que muita gente pensa que está a fazer o bem, mas este bem não é aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque uma das condições aqui é você ter fé, é você ser crente. E essa crença ter alguns problemas. Daí que muitos pensam que estão a praticar as boas ações e não tem ganho aqui no dunya. E se você não tiver o ganho tangível aqui no dunya, no akhirat é zero. Porque Allah disse, وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nós consideraremos a boa vida no dunya e no akhirat recompensar-lhe-emos daquilo que eles faziam. Este é o primeiro ganho, meus caros irmãos, de quem faça o bem, de quem faz o bem, seja homem ou mulher, tendo fé em Allah, Allah o que ele faz? Lhe concede a boa vida. Na base deste versículo, não há enquadramento, não há espaço daquela pessoa que acredita em Allah e no seu mensageiro em ter uma vida miserável, sendo muçulmano. Allah disse, وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Façam o bem, que está para vocês terem sucesso. O que significa, a prática do bem, aqui no dunya, é um vínculo. Que Allah é um vínculo para você ter a melhor vida, ter o bem-estar. Aqui vocês podem me questionar, e eu vou afirmar que o bem-estar aqui, vocês não podem pensar que é ser bilionário. O bem-estar aqui, vocês não podem pensar que é ter um mall. É você andar em melhores carros, se é um bem-estar. Mas a definição do bem-estar varia de indivíduo para indivíduo. Varia de local para local. Quer dizer, e há indivíduos que Allah não pode lhe dar esses bens, porque é maldição para ele. Mas, num cômputo geral, quem acredita em Allah, quem faz o bem, sendo homem ou mulher, tendo imã, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nós consideraremos a boa vida. Meus caros irmãos, dentre os ganhos que nós temos ao fazermos o bem,
está uma questão que se chama de empoderamento. Se você quer no mundo ter o poder, aquilo que em business e negócio chama-se empowerment, se você quer ter este empowerment à luz do Islã, é você fazer o bem, agradando Allah, é você fazer o bem para outrem. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Façam o bem, quizá para vocês merecerem um sucesso. Quem fizer o bem, sendo homem ou mulher, Allah vai lhe dar o empoderamento, vai lhe dar o empowerment, aquilo que todos precisam aqui. Quanta gente não abre negócio, 1, 2, 3 meses entrou na falência? Quantos não têm dinheiro, é 1 ano, 2 anos, já é pobre? Por quê? Porque Allah não lhe concedeu o verdadeiro empowerment. Para isto, para nós termos empowerment, meus caros irmãos, é preciso fazermos o bem para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E vejam a passagem de Yusuf alayhi salatu wa salam, o Yusuf que sofreu, o Yusuf que foi testado, o Yusuf que foi colocado, no entanto, no poço pelos seus próprios irmãos, o Yusuf alayhi salatu wa salam que foi vendido, o Yusuf que sofreu, depois de ser testado e sofrido um atentado pela rainha, que no entanto que tivera lhe acolhido, ela quando ficou pronta e lhe convidou para dormir com ela, o Yusuf alayhi salatu wa salam negou de fazer esta ação porque era um pecado. Disse, Ma'adallah, eu peço refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, não caiu naquela obscenidade, não caiu naquele pecado. No fim desta história, que é tão longa e grande, o Yusuf alayhi salatu wa salam, a rainha desafiou-lhe, disse que este será, no entanto, preso, ao menos que ele faça a ação que eu lhe convido para fazer. E Yusuf não fez. Medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto significa a prática do bem. O Yusuf alayhi salatu wa salam, depois de ficar preso e ter interpretado o sonho do rei, o rei lhe chamou, no entanto, colocou ele no Egito como governador, como o ministro de Tesouro. E Allah, a esse respeito, disse o quê? وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Desta forma, nós empoderamos o Yusuf alayhi salatu wa salam. Quando é que Yusuf teve empoderamento? Quando é que Yusuf teve empoderamento? O Yusuf alayhi salatu wa salam teve empoderamento porque praticou a boa ação em evitar cair no pecado. Meus caros irmãos, para quem queira ter empoderamento, ter o empowerment na sua vida e no seu negócio, que pratica o bem. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Ele regozija na face da terra como ele quer. E Allah disse, نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. Nós damos a nossa misericórdia a quem nós quisermos. A quem nós quisermos dar essa nossa misericórdia. E Allah disse, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. E nós não desperdiçamos a ação de quem faça o bem. O que significa que são 2 ganhos. Um ganho no dunya, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, que é a recompensa que você vai ter no dia de Qiyamah. Meus caros irmãos, o terceiro ganho que nós temos, dentre os ganhos que nós temos, e o terceiro que estamos aqui a mencionar, Allah trouxe um versículo. No mesmo versículo resumiu os 2 pontos que nós falamos, que é a boa vida, que é, no entanto, o empoderamento. Allah disse, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah prometeu aqueles que creem nele, que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, e praticam boas ações. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Eles terão sucessão na face da terra, assim como tiveram os passados. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. E Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhes um empoderamento na face da terra. Tem uma coisa muito engraçada. Disse, وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ, é quando nós queríamos, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah faça trocar o medo que eles têm para uma tranquilidade. Meus caros irmãos, dentre os ganhos que nós temos é
quando você estiver a praticar a boa ação, Allah te dá segurança onde você estiver. Não é pela sua força que não é pela sua força que você se sente seguro. Não é pela sua inteligência que você está na tranquilidade. Mas sim, é pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e quiçá pela prática de uma pequenina ação que você pode pensar que é pequena ação. Então, meus caros irmãos, quem queira viver no mundo, vivendo em boas condições, em boa vida, que faça o bem, que pratique o bem. Quem queira no mundo viver com empoderamento, que pratique e faça o bem. Quem queira no mundo viver com tranquilidade e segurança, que pratica o bem. De forma geral, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Façam o bem, quiçá para vocês merecerem o sucesso. Meus caros irmãos, este sucesso que a gente ganha, este empoderamento e este bem-estar e esta tranquilidade que nós podemos ganhar, estamos a chegar num mês onde nós podemos alimentar isso da melhor forma. O mês em que os dias em que nós estamos a chegar, são os melhores dias para nós alimentarmos uma coisa tão grande, em termos espirituais, pequenas em termos materiais, que é o taqwa. Porque o taqwa é o condutor para a prática das boas ações. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. E o objetivo central do jejum é, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de jejum, disse um dos objetivos desse jejum, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, para que vocês ganhem o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Para que a gente mereça o bem-estar, para que a gente mereça esta tranquilidade, para que a gente mereça este empowerment, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos conceda chegarmos com saúde ao mês de Ramadã, para que nos conceda chegar ao mês de Ramadã, praticarmos o melhor e esta nossa ação seja aceita. Para terminar, muitos poderão me perguntar: Sheikh, eu tenho sou muçulmano e estou nos 50 anos, 45 anos, mas a minha vida nunca andou bem, os meus negócios nunca andaram bem, estou endividado, a minha vida, a minha faculdade, etc. O que é que se passa comigo? E se Allah prometeu que quem fizer o bem, sendo crente, seja homem ou mulher, Allah vai lhe conceder a boa vida e eu não tenho, o que é que se passa? Essa resposta é tão curta e pequenina que é questão de ikhlas, a questão da sinceridade. Você pode pensar que está a gastar rios de dinheiro, mas Allah, enquanto não aceitar, é zero. E apanhar alguém que gasta pouco, mas chega a Allah, é aceito por Allah e esta pessoa merece essas recompensas. Termino por aqui com a perspectiva, inshallah, de trazer este tema, assim como os outros, inshallah, assim que formos calados para esta mesquita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.